caso de Sócrates é uma grafé, é essa, e está aberta, né? Dic também é justiça. Justiça, leia nomos. Né? Mas uma dic é vamos dizer, também é um tipo de acusação, né? Para determinados crimes, né? Numa grafé também, né, nessa acusação aberta, que qualquer um pode fazer em qualquer base, muitas vezes, dependendo da acusação, algumas penas estão prescritas, outras não estão prescritas, né? Então, no caso da acusação de Sócrates, também não há uma pena prescrita, e uma outra parte do julgamento é essa deliberação sobre a pena, né? Que a gente vê Sócrates se comportar de uma maneira irônica, para dizer o mínimo, né? Temerária, irônica, né? Quando o Arconte pergunta a ele, diz, bom, o seu acusador está pedindo a pena de morte, você pode propor uma outra pena quando você foi condenado. E ele diz, olha só, se é para ser uma pena justa, né? A vida inteira o que eu agi no interesse da cidade, né, não cuidando dos meus próprios interesses e só no interesse da cidade, justo é eu receber aquilo que recebem quem passou a vida cuidando dos interesses da cidade, que é ser sustentado no Pritaneu. É como se fosse um retiro dos artistas para cidadãos eméritos da cidade e tal, né? Um lugar no alto da cidade de Atenas, onde pessoas que serviram a cidade na sua velhice são sustentadas, são acolhidas e tal. E ele, né, faz essa proposta para lá de irônica, uma vez que os juízes já não reconheciam, né, que ele tivesse prestado esses serviços para a cidade, né? Então, assim, vamos, a partir dessa discussão, quer dizer, agora que a gente já pôs em dúvida, né, assim, basicamente, o que nós temos, né, para trabalhar com a figura de Sócrates, dentro dos diálogos de Platão, os estudiosos de filosofia e de história tentam fazer, né, acham possível fazer uma caracterização que seria a seguinte: os primeiros diálogos de Platão têm uma marca, têm uma característica que é encontrada também em Xenofonte, também em relatos posteriores. Tem um historiador, né, e escritor, né, do período helenístico, chamado Diógenes Laércio, que recolhe, né, fofocas, basicamente. São ótimas fofocas e tal, né? Ele escreve um livro chamado Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres, né? E ele recolhe histórias, anedotas e tal. Ele já está um pouco distante, ele está lá no século III ou II a.C., né? Mas, né, essas figuras são figuras muito famosas, né? Tem várias histórias, várias anedotas a seu respeito, e ele faz ali essa recolha, né? Então, o Diógenes Laércio também é uma fonte. Mas o que então parece estar de acordo com essas várias fontes e que aparece nos primeiros diálogos de Platão, atribuído a Sócrates, e que se acha que pode ser atribuído a Sócrates, é um caráter eminentemente negativo de pensamento, né? Negativo no sentido de que, né, esses primeiros diálogos de Platão, eles procedem assim: a personagem Sócrates encontra uma outra personagem que parece saber alguma coisa. Pode ser, por exemplo, um general, né, chamado Laques, por exemplo, está num diálogo, ou da beleza que aparece no filme, por exemplo. Ele encontra um sofista, Hípias, que é alguém reputado por fazer belos discursos, né? E ele diz: puxa, Hípias, você faz discursos tão belos, né? E você parece saber falar sobre a beleza, sobre as coisas belas, você louva as coisas belas e tal. Então, diz para mim o que é a beleza, né? E aí o Hípias, né, começa a dizer: beleza é uma bela virgem, é uma bela jovem. Aí começa o Sócrates a dizer: mas olha só, mas eu também chamo outras coisas de belas,
né, que não são só essa virgem e tal. E se eu for comparar uma com a outra, existem coisas sempre mais belas, e aí aquelas que eu chamei de belas, agora eu vou ter que chamar de feias com relação às deusas, às virgens, né, são muito menos belas, eu vou ter que dizer que elas são feias e tal. E aí agora você me apresenta coisas que são e não são ao mesmo tempo, né, coisas que são belas e não são ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala na beleza, parece que nós sabemos o que nós queremos dizer com isso, né? Então, por favor, me dê uma definição da beleza que não vá virar o seu contrário daqui a pouco, se a gente, né, examiná-la e escrutinhá-la por um outro aspecto. E os interlocutores sempre caem no que se chama caem aporia, ficam numa saia justa, né? E os diálogos sempre terminam com isso. Bom, então nós chegamos à conclusão de que nós, na verdade, não sabemos o que é a beleza, né? Assim, concluímos que nós achávamos que sabíamos, quando nós começamos o diálogo, nós estávamos, né, seguros de que nós sabíamos o que era beleza, e agora nós chegamos à conclusão de que o assunto é muito mais espinhoso do que nós pensávamos, tem muito mais aspectos, e que, fundamentalmente, nós não sabemos, né? É esse caráter negativo, ou seja, de retirar um suposto saber, né, que parece ter sido a marca distintiva de Sócrates. Esse é o problema, né? Então, o que acontece? Sócrates aparece, né, se a gente tentar fazer uma depuração do que seria socrático, do que seria platônico, depuração que é difícil, que é problemática, mas assim, algo que parece ter pertencido a Sócrates, vou botar três características que parecem ter realmente pertencido a Sócrates, né? Primeira característica, falei muito brevemente, que é uma radical coesão entre pensamento e vida, né? Algo no sentido de, como termina, por exemplo, uma das últimas frases da Apologia de Sócrates, que é uma vida que não possa ser examinada, uma vida não investigada, não vale a pena ser vivida, né? Se eu não puder melhorar a minha vida através do pensamento, né, através da investigação, através de buscar compreender isso que dá sentido à minha vida de modo a melhorá-la, eu prefiro não viver. E a gente vê pela Apologia que ele realmente prefere não viver, né? Então, isso é algo muito impactante, ou isso é uma das características que geram essa difusão, vamos dizer assim, da figura de Sócrates, ou que vamos dizer assim, que ajuda a colocar Sócrates nesse lugar de alguma forma, o primeiro filósofo, né? Uhum. Sim. Né? Então, essa seria a primeira característica que a gente, né, depois, no século XX, existe um historiador da filosofia chamado Pierre Hadot, né? E ele fala de algo que depois o Foucault vai pegar no fim da vida e vai se voltar para esses estudos, né? O Pierre Hadot fala de uma coisa chamada filosofia como forma de vida, né? É essa tentativa de alguns filósofos, mas a começar por Sócrates, né, que não conseguem separar discurso de ação, né, e buscam basear a sua vida nessa coerência, né. Uma segunda característica de Sócrates seria, então, vamos dizer assim, esse pensamento que procede, né, a partir das opiniões que eu encontro, né, o que eu tenho para trabalhar? Eu tenho, né, aquilo que eu acho que as coisas são, né? O que eu acho que é a beleza? O que eu acho que é a coragem? O que eu acho que é a justiça? Né? Essa é a fonte dos meus pensamentos. Isso não é pensamento, porque, né, assim, se o que eu acho é efetivamente o que são a beleza, a justiça, a coragem, etc., isso é algo que eu só vou descobrir quando eu investigar, quando eu examinar isso que eu encontrei pronto dentro da minha cabeça, né? Então, Sócrates é esse que parte das opiniões que as pessoas têm correntemente sobre as coisas e procede a esse exame, né, que na maior parte das vezes tem ou termina num caráter negativo, ou seja, esse exame vai servir
desconstrução. Vai servir para me mostrar que, na verdade, eu não sabia aquilo que eu pensava saber. Ele diz, mas isso já é muito bom, né? Porque isso já me tira uma pretensão descabida. Né? Enquanto eu achava que eu sabia o que era a justiça, a verdade, eu estava super tranquilo. Né? Agora que eu não sei o que ela é, eu estou, vamos dizer assim, pronto para continuar investigando, para continuar buscando. Né? Me tirou esse solo de tranquilidade que repousava sobre nada, né? E me colocou na possibilidade de continuar investigando. Então tem esse caráter, né, negativo ou desconstrutor do pensamento da investigação socrática. A terceira característica parece ter sido, Sócrates parece ser, de alguma forma, se não o inventor, mas pelo menos o formalizador de um modo de proceder, né, de um método de pensamento que vai se chamar dialética, né, que é esse proceder por meio de um diálogo, seja com outra pessoa, seja comigo mesmo, eu sou o meu próprio interlocutor, né, posso servir como meu próprio interlocutor, para fazer esse exame das minhas compreensões, das minhas noções, das minhas opiniões. Né? É esse modo que procede por meio de perguntas e respostas que vai fazendo esse exame. Não, mas espera aí, mas eu entendi mesmo? Né? Aí eu ponho à prova. Né? Poxa, mas eu falei que Bela é uma bela jovem, mas eu posso chamar Panela também de bela. Né? E aí? Né? São a mesma beleza? Né? Ao mesmo tempo que eu estou me referindo a muitas coisas, eu estou usando, parece que eu compreendo a mesma coisa quando eu chamo as duas de belas. Qual é a razão, qual é o sentido dessa unidade? Onde está essa unidade? Né? Que junta as coisas mais disparatadas do mundo. Né? Então, a gente tem essas três, a outra característica que todo mundo imputa a Sócrates é a famosa ironia. Né? Mas essa ironia aparece como essa arma de alguma forma, desprover o outro do seu falso saber. Né? E essa ironia, muitas vezes, ela procede reforçando, né, ou exaltando esse pretenso saber do interlocutor. Né? Diz, nossa, mas você é maravilhoso, isso que você está dizendo é fantástico, mas responde só isso aqui. Né? E aí faz aquela perguntinha demolidora, né? E o outro cai de muito mais alto, né? Porque ele foi posto nas alturas. Né? E quando cai, ele diz, realmente parece que a gente não sabia mesmo, né, o que a gente achava que sabia antes da investigação. Exatamente. O problema, né, o grande problema de todo esse procedimento, e Sócrates é essa figuraça incansável, que ele vai na cidade de pessoa em pessoa, investigando, questionando todo mundo, querendo saber se as pessoas sabem mesmo isso que elas sabem. O problema é que esse procedimento negativo nem sempre gera gratidão, né? Assim, muito pelo contrário, né? Quando você né? Quando se mostra, quando se torna patente, né? E em geral tem gente ouvindo, porque o Sócrates é bom, parece ter sido bom naquilo que ele fazia. Então os jovens se juntavam à volta dele e os gregos têm essa característica, eles são maníacos por discursos, né? Eles adoram ouvir os outros falarem, eles são absolutamente siderados pela excelência discursiva, até porque o sistema político deles vive de discursos. Né? Péricles era um orador absolutamente fantástico, perfeito. Né? Se você pegar lá no Tucídides a história da Guerra do Peloponeso, o discurso dos generais, você diz assim, gente, os generais são mestres em oratória, né? Eles têm discursos assim que são joias, né? São discursos que a gente não consegue mais fazer, é absolutamente impressionante. Né? E os atenienses, em especial por conta
vamos dizer assim, até por uma necessidade, né, as decisões políticas são calcadas nesse poder de convencimento pela palavra, né, nesse poder de persuasão, eles são atentos a essa excelência discursiva em vários níveis, né? E começa a ter esse cara que tem um método totalmente diferente, porque em vez de fazer discursos, né, para uma plateia, para uma multidão, ele conversa sempre como se fosse uma conversa privada, né, como se fosse um diálogo entre amigos. Ele chama uma outra pessoa para um diálogo e ele começa a tirar coisas daquela pessoa, né? A pessoa começa a ser despida, né, das suas falsas concepções, etc. Obviamente, a maior parte da pessoa que sofre esse processo não fica feliz, né? Sócrates vai acumulando, especialmente, né, nos altos políticos e altas esferas, pessoas que se acham poderosas e tal, ele vai acumulando, então, essas inimizades, né? E isso é a maior parte, né, do processo. Quando ele começa o seu discurso na apologia, né, ele diz: eu estou aqui sendo acusado por Meleto, mas antes da acusação de Meleto tem uma acusação muito mais antiga, né? E o problema dessa acusação muito mais antiga é que ela não tem autor, né? Então, eu não posso me reportar, eu não posso me dirigir ao acusador, como eu vou fazer com Meleto, né, para pedir contas da justeza ou não da sua acusação, né? Isso a gente pode entender isso, a gente pode chamar isso de opinião pública, ou seja, se cria um certo rumor, um burburinho, né, de que esse Sócrates é uma figura desagradável, de que esse Sócrates é uma figura, inclusive, perigosa, perniciosa, né, porque ele abala estruturas, ele abala valores já consolidados, né? E essa figura é uma figura desagradável, parece ser uma figura desagradável para a cidade, né? E olha, inclusive, o que aconteceu. 2 dos discípulos de Sócrates resolveram levar esse processo de abalar valores, especialmente Alcibíades, resolveu levar esse processo de abalar valores às suas últimas consequências, né? E, de alguma maneira, chegou à conclusão de que não há valor nenhum, né? Essa é uma conclusão a que o pensamento pode chegar. Efetivamente, é verdade, né? Se você entra num processo de investigação de todos os valores, você até pode chegar à conclusão de que não existe valor, né? Isso não é a conclusão socrática, isso não é o modo socrático de proceder. Agora, essa é uma possibilidade aberta por essa via da investigação, né? E que, de alguma forma, foi posta na conta de Sócrates, né, por esse julgamento dessa opinião pública, né? Então, a primeira questão, né, que eu queria trazer, que eu acho que é importante para a gente pensar, né, a figura de Sócrates, é essa questão, quer dizer, Sócrates é condenado por essa, vamos dizer assim, por esse olhar da cidade com relação a ele, né, contra o qual ele diz: eu não posso apontar um interlocutor, né, com quem eu possa dialogar para poder me defender, né. O segundo problema, né, que a gente pode apontar no julgamento de Sócrates, e é um problema que vai criar uma perplexidade para a filosofia, especialmente para Platão, né, que depois vai ter muitas coisas a dizer com relação à política, muitas coisas desagradáveis a dizer com relação à política, especialmente por causa da condenação de Sócrates, né, é que Sócrates não consegue persuadir os seus juízes usando o método de pensamento que é fundamentalmente um método de busca da verdade, que é o método dialético, né? Esse método ele se mostra absolutamente ineficaz na situação do tribunal, com Sócrates falando para 500 pessoas,
né? Muito provavelmente teria sido muito mais eficaz usar o discurso de Lísias, que faz apelo à piedade dos juízes, né? Na Apologia do Sócrates, Sócrates diz: é comum que os réus tragam a família, a criança, a mulher para o tribunal e mostre o filho pequenininho no colo e tentem comover o juiz, dizendo: olha só, se me condenarem, meu filho vai ficar órfão, ele é tão pequeno, né? Minha família vai passar fome e no meio de lágrimas e tal. Isso é um procedimento comum, corriqueiro. Sócrates diz: isso é absolutamente indigno de um cidadão ateniense, né? Entre outras coisas, porque quando ele faz isso, ele está fazendo isso em prol de um enorme medo da morte. E isso não é condizente. Uma das primeiras virtudes de um cidadão é a coragem, porque é o cidadão que defende a sua cidade. Os atenienses não têm um exército especializado, né? Não tem o exército são os cidadãos, né? E a situação grega é uma situação onde qualquer um pode entrar em guerra com qualquer um a qualquer momento, né? É uma situação de total instabilidade política, né? Então, a coragem é uma das virtudes fundamentais do cidadão. Ele diz: se o júri é persuadido pelo cidadão chorando, com medo de morrer, etc., ele está incentivando a covardia do seu cidadão. Ele está incentivando o cultivo do medo da morte. Ele diz: esse papel eu não vou fazer, né? Até porque eu não tenho a menor ideia do que é a morte, né? Se eu não tenho a menor ideia do que é a morte, por que eu estou pressupondo de antemão que ela é um mal? Ela pode ser um mal, ela pode não ser nada, ou ela pode ser um bem, né? Se eu não tenho como chegar a essa conclusão, eu não vou apostar a minha ficha de que ela é um mal e de que eu devo defender a minha vida como bem supremo contra qualquer... às custas da justiça, às custas do que eu considero verdadeiro, etc. Né? Um tanto por isso... a postura do Sócrates na sua apologia, na sua defesa, né? E uma coisa que Sócrates, que faz parte dessa postura de Sócrates, que de fato deve ter, como eu vou dizer, contribuído em muito para a sua condenação, é que ele diz: eu não estou aqui para persuadir os juízes, eu estou aqui para instruir e informar os meus juízes, né? Assim, eu estou tentando fazer os meus juízes entenderem algo melhor, né? O que ele faz é, né, assim, de alguma forma dizer: eu tenho algo a ensinar aos meus juízes, né? Espero que vocês aprendam, né? Não deu certo, né? A gente vê pela sentença que efetivamente essa não foi vamos dizer assim, essa não foi a postura mais sensata, né? Se ele quisesse. Inclusive, um cidadão fala, né? O cidadão fala expressamente, ele está afrontando o juiz, ele está afrontando o tribunal, isso não é possível, né? E o que ele diz é: olha só, mas o tribunal é feito de homens, quer dizer, as leis estão acima dos homens, mas as leis têm que ser interpretadas pelos homens. Os homens podem interpretar mal as leis, né? E eu vou aqui, de alguma forma, tentar trazer a verdade ou tentar trazer a defesa mais justa possível para que os juízes possam tomar a decisão mais justa, né? O que traz uma perplexidade enorme, né? Especialmente para Platão, e traz para Sócrates também, é que a verdade seja menos persuasiva do que a retórica, né? Isso é muito chocante para um filósofo, né? E daí vai surgir a filosofia platônica, ou pelo menos a parte política da filosofia platônica, com uma tentativa de se furtar, ou vamos dizer assim, uma tentativa de ter a política regulada pela filosofia, né? Ou ter a política regulada pela instância da verdade, né? Por uma instância que lhe seja superior.
Mas isso não é socrático, isso a gente não pode pôr na conta de Sócrates. Né? A gente não pode dizer uma coisa que aparece no filme, tem Platão, que é um garoto que fica falando que o filósofo deve governar a cidade, não sei o quê. Não tem nenhuma base para que a gente diga que isso fosse socrático. Né? Sócrates tem algo que pode, de alguma maneira, resultar nisso com Platão, que é essa noção de que eu tenho, vamos dizer assim, em cada mistério, em cada a fazer, eu tenho alguém que é, de alguma maneira, o especialista nisso. Né? E essa pessoa, porque desenvolveu um determinado conhecimento, é a pessoa mais indicada para lidar com certo assunto. Então, eu tenho, por exemplo, ele fala, eu tenho o mestre, que entende de cavalos, o especialista em equitação, que é esse que torna os cavalos melhores. Né? Que é esse que não vai, o timoneiro, que é esse que vai lidar com o navio da melhor forma possível. E a pergunta do Sócrates é: quem torna os homens melhores? Né? Quem é que torna os cidadãos excelentes, cidadãos virtuosos? Aí eu não encontro esse mestre. Né? Quem é esse mestre? Não sei. Né? E o que Sócrates diz é assim: eu me coloco, eu presto um serviço à cidade, essa parte eu não acho que seja irônica, né? Porque, e isso eu acho que é o que Sócrates acredita como a tarefa da filosofia, que é diferente do pensamento de Platão, de alguma forma. Ele diz assim: eu me coloco como esse que atiça a cidade, como esse que não deixa os cidadãos dormir. Né? No sentido de não deixa os cidadãos repousarem nas suas crenças já estabelecidas. Eu vou lá encher o saco, né, do cidadão para dizer, mas eu quero saber o que é que você entende quando você disse isso que você acabou de falar. Né? Para que os cidadãos, de alguma forma, tenham as suas crenças sempre despertas, né? Estejam sempre, de alguma forma, podendo se questionar, podendo, uma vez descobertas que essas crenças são vãs, podendo procurar refundá-las em novas bases. Né? E, com isso, se tornar melhor cidadãos. Né? Acho que posso terminar e a gente pode completar com perguntas, questões, se alguém tiver. Né? Agradeço a paciência dos senhores. Muito obrigada. Bom, agradeço aí em nome da Emerge, né, a oportunidade de ouvir a Carla aí, uma excelente palestra. Eu ontem, conversando com ela no telefone, né, trouxe para ela esse questionamento que eu sempre tive na leitura de alguns diálogos, né, quer dizer, essa preocupação de que, peraí, o que aqui é Sócrates e não é, né? O que aqui é Platão, e como é que a gente consegue separar isso aí, né? E, quer dizer, a colocação dela é muito importante nesse sentido, né? Porque o que a gente tem, né, muito, né, em voga, né, o rei filósofo, o filósofo rei, né, a teoria das ideias, lá da questão da caverna, né? Muito disso, o que os especialistas, os estudiosos têm dito é que, olha, isso não é Sócrates, né? Isso aí já é uma construção, né, que Platão faz, inclusive meio que traumatizado, né, pelo que aconteceu com Sócrates. Ele começa a tentar bolar ideias para blindar, né, a cidade do que ocorreu com Sócrates, né? Então ele começa a dizer, olha, e começa a se tornar, foi o que eu coloquei, né, para você ontem conversando, né, o Platão chega a um ponto e começa a se tornar extremamente autoritário, né? Ele começa a dizer, olha, democracia matou Sócrates, entendeu? Então não está funcionando bem, tem algum erro aí, né? E o que a gente vai fazer para melhorar esse erro? Então, aí começa essa questão do rei filósofo, né? A questão das ideias, né? Uma pergunta que eu queria te fazer era exatamente essa, né? Quer dizer, na teoria das ideias do Platão,
muito parece que sai dessa desconstrução, né? Quando a questão, por exemplo, do belo, fica muito claro isso, né? Que ele fala, o que é o belo, né? Parece que já é um germe da teoria das ideias de Platão, né? Quer dizer, olha, tem um belo que é meio inalcançável, né? Então a gente, quer dizer, aí procede isso, quer dizer... Procede, eu acho que dá para falar o seguinte, a teoria de Platão incorpora vamos dizer assim, incorpora primeiro esse sentido negativo, né, que Sócrates coloca, ou seja, eu preciso desconstruir isso que eu tenho como já sabido, né, como essas opiniões que eu encontro prontas dentro da minha cabeça. E Sócrates aparece na história da filosofia como o primeiro a buscar para determinados termos, o primeiro a introduzir o termo definição, né? O problema é que a definição socrática, a filosofia, começa com a busca de definição, por isso que é fundamentalmente indefinível, né? Perguntas fáceis de responder, como o que é a justiça, o que é a beleza, o que é o bem, o que é a verdade, né? Assim, ele entende que haveria, o que seria preciso buscar uma definição, mas não necessariamente que eu possa encontrá-la, né? Talvez muito mais importante do que encontrar a definição é esse próprio processo de buscar, né? Até porque nesse processo de buscar definições dos indefiníveis, eu também consigo encontrar muitas definições dos definíveis, né? Assim, a ciência surge da filosofia na Grécia, né? E a ciência vai surgindo exatamente disso. Existem muitos campos que eu posso... que, por investigação, existem campos que eu consigo mapear bastante bem, né? Consigo dizer o que é um pato, consigo dizer o que é sei lá, né, um cachorro, uma planta de tal tipo, de uma maneira bastante não problemática, né? Ao contrário do que se eu tentar dizer o que é a verdade, o que é o tempo, o que é, né, coisas que são muito problemáticas de serem definidas, né? Então, Sócrates é esse que, de alguma forma, institui essa tentativa, né, ou de, vamos dizer assim, como alvo, né, para a investigação. A investigação deveria poder definir, né, o seu termo. Só que, de alguma forma, eu esbarro em determinados termos ou determinadas questões que não são definíveis, né, ou pelo menos essa é uma vertente que a filosofia vai tomar, né? Platão também pode. Também posso dizer, abandona essa empresa porque não há nada definível, né? Ou para o ceticismo. Tal. E Platão parece, então, ter pego essas duas propostas socráticas, né? E ter, de alguma forma, lançado vamos dizer assim, ter conseguido encontrar, em certa medida, um caráter de construção, um caráter positivo de dizer, não, eu compreendo, eu consigo definir o que é a justiça, o que é o belo, o que é a coragem, se eu a compreendo como uma ideia. O que é uma ideia em Platão é algo que demanda uma outra fala de uma hora, e vai ser difícil achar o filme, né? Mas, então, assim, Platão efetivamente parte das considerações socráticas, só que chega a uma construção, né, ou chega a uma positividade que a gente não pode atribuir a Sócrates. E, em termos políticos, ele vai chegar a conclusões, ou ele vai chegar a propostas dificilmente seriam socráticas, no sentido de que Platão, a Hannah Arendt tem vários textos sobre Sócrates e Platão, né? E Hannah Arendt se contrapõe muito ao pensamento platônico, né? E, ao mesmo tempo, resgata Sócrates, né? Tem esse trabalho de trabalhar com essa separação entre Sócrates e Platão. A Hannah Arendt tem uma frase que eu acho bastante precisa. Ela diz assim, a filosofia política começa com Platão, né? Mas ela começa exatamente no divórcio entre filosofia e política,
né? Ela começa como uma tentativa da filosofia de se acercar da política ou de alguma forma dominar a política desde uma outra base não política, desde uma base filosófica, ou seja, de tentar submeter a política a modelos de verdade, de necessidade, de universalidade que não cabem no âmbito político. Né? Exatamente aquilo que é o próprio, pelo menos no pensamento da Hannah Arendt, né? O que seria o próprio da política, que é a opinião. Né? O que eu tenho como pensamento próprio da política? Eu tenho opinião. Eu não tenho uma instância de verdade, como seria fácil, como seria tranquilo, né? Se alguém pudesse deter a verdade em assuntos políticos. Né? Mas é exatamente isso que Platão pretende, de alguma forma. Né? Ele pretende que a política é essa terra de ninguém, eu só tenho opiniões, eu tenho coisas não confiáveis, eu tenho questões que mudam temporalmente, vamos submetê-la a uma ordem muito superior, que é a ordem das coisas necessárias, eternas, imutáveis, etc., onde está a verdade, né, que é o pensamento que se ocupa desses eternos, imutáveis, necessários e tal, para que a política ganhe um solo seguro. O problema é que, se a política ganha um solo seguro, ela deixa de ser política. Né? Então, a filosofia política começa exatamente nessa tentativa de separação ou de subordinação da política a uma ordem superior. Né? E ela diz isso não seria socrático. Né? Por quê? Porque o que caracteriza Sócrates é exatamente uma busca da verdade da opinião de cada um. Né? Assim, eu examino a sua opinião para ver o que ela contém de verdade, mas eu não vou sair do âmbito da sua opinião. Né? Eu vou melhorá-la, ela vai ganhar ali uma fundamentação maior se tudo der certo. Né? Agora, sair por uma verdade, para um âmbito superior, ele diz, esse é o conhecimento divino, esse não é o conhecimento humano. Né? O conhecimento humano para Sócrates é esse conhecimento negativo, é esse conhecimento de saber que se é ignorante.